unitários. Mas o seguinte eu vou fazer para qualquer corpo, então não faz sentido. Então, vou fazer um lema trivial de novo, lema. Para tudo V, existe um produto interno no corpo K, simétrico invariante. E a prova é exatamente a mesma coisa que antes. Invariante. E se V é irredutível é não degenerado, então para a suma de irredutíveis é não degenerado. E a prova era trivial, era pegar sempre a mesma coisa. Então, se V é irredutível, assuma. V é irredutível, pegue. Na realidade, talvez nem precisa botar V irredutível, mas pegue um produto interno qualquer, um mapa bilinear qualquer, e logo pegue a G-órbita desse cara e define como um produto interno. Mas por definição vai ser invariante. Se esse cara aqui era simétrico, esse aqui vai ser simétrico. Se V é irredutível e aquele cara não é zero, então ele tem que ser não degenerado, tá? Porque um produto que não seja zero, o núcleo é uma subrepresentação. Pelo tanto, para V irredutível, a gente encontrou um produto interno não degenerado, simétrico e invariante. Então, para V que seja soma de irredutíveis, a gente já provou que tudo V é soma de irredutíveis, peguem na soma daqueles produtos. Pronto. É não degenerado. Então, esse lema é simples. Mas então, agora para tudo. Então, quando o corpo K seja complexo, eu vou utilizar sesquilinearidade. Eu vou pegar aqui um complexo conjugado e que o produto seja um produto interno no espaço vetorial complexo. Quando o corpo K seja arbitrário, eu vou pegar produtos simples. Produtos simétricos. Então agora, para tudo V e W naquela situação, eu posso olhar a um φ VW, que por definição é um endomorfismo linear. Não um endomorfismo, um homomorfismo linear. De V para W, que é simplesmente ser dado como o φ de VW valuado em V' é igual a V' V por W. Essa é a definição desse morfismo. E então agora, o que a gente sabe é que temos uma projeção, esse hom K de VW é um G-módulo, e temos uma projeção desse espaço para o hom de qualquer representação. Temos uma projeção para os invariantes, que esse aqui é os morfismos de módulos de V para W. E a projeção é pegar qualquer vetor, φ, e enviar para a órbita de G. Então vamos aplicar isso para o φ sendo φ VW. E só notar que esse cara tem que ser invariante. Ok? Então, o que eu quero? O G de φ VW agindo em V'. E agora devo lembrar como é a ação do grupo G nessa representação. E essa ação era por conjugação. Então, o que eu posso fazer? Eu posso agir. Isso, por definição dessa ação, é
o G agindo em φ de VW, valuado em G inverso de V'. E isso aqui é o G agindo em φ de VW de G inverso de V', por definição, é G inverso de V', V agindo em W. E isso aqui é V' em G, porque o produto é invariante, de V agindo em GW. Porque a ação de G é linear, esse é um número. Então, isso aqui é a mesma coisa que o φ de G de V, G de W, valuado em V'. Ou seja, encontramos simplesmente a afirmação de que G de φ VW é φ de GV GW. E o cara que tem que ser invariante é 1 sobre G, a soma de φ GV GW, que é a mesma coisa que 1 sobre G, a soma de G de φ VW, é um elemento como de G em V em W. Comuta com a ação de G. Por um outro lado, se V e W são irredutíveis, e são diferentes, então a gente sabe que não existe nenhum morfismo entre esses dois que seja diferente que zero. Isso provamos na última aula, pelo lema de Schur. Não, é a primeira parte do lema de Schur, isso não importa qual é o corpo. Então isso implica que esse cara é zero. Então, em particular, isso vale zero para qualquer V'. Então, o que temos é que a soma de V' G de V por G de W é igual a zero para tudo V' em V. Ok, esse é um resultado interessante. Ok? Muito bem. Por um outro lado, sim, a V e a W é igual a W. Então agora essa soma pode não ser zero. O que eu sei é que aquela soma, vamos dar talvez um nome para esse cara. Bom, tá, vou escrever. Então, 1 sobre G pela soma de φ GV GW é um múltiplo da identidade. Para algum lambda que pertence no corpo, mas lembra que para isso a gente precisava que o corpo seja algebricamente fechado. Então agora a pergunta é como calcular aquele lambda. Ok? Ok. Então vamos ver que propriedades
a representação G preserva de morfismos. Aquele φ era uma ação do grupo G agindo num morfismo, num endomorfismo de V, que era o φ. Então, a primeira observação é a seguinte, é que vocês têm, dado V, um G módulo, temos K, que é um G módulo, é o G módulo trivial. Leva G para 1. É um módulo e é trivial. E o morfismo AND K de V é um G módulo. E esse morfismo de NK de V para K, que é o traço, é um morfismo de G módulos. Bem, então, se eu pego um φ aqui, então G de φ, e logo pego o traço, e, de novo, isso por definição seria o traço da conjugação. E o traço do conjugado é igual ao traço de φ. E isso, traço de φ é igual a G por agindo no traço de φ, porque a ação é trivial. Então, o traço é um morfismo de G módulos. Então, a ação de G preserva o traço de um morfismo. Então, em particular, no caso que V seja igual a W, e eu peguei meu φ original, estava em endomorfismos de V, naquele caso, cada um desses G, desses φ GV, GW, tem o traço de φ. Então, nesse caso, no caso que V seja igual a W, então V e W são vetores de V, o traço de φ VW é igual ao traço de G de φ VW, que é igual ao traço de φ de GV GW. Ok? Então, isso implica que o traço de 1 sobre G, a soma de G de φ VW é igual a 1 sobre G, a soma dos traços de G de φ VW com G em G, e cada um deles é o traço de φ VW. Então, isso é simplesmente o traço do φ VW. Então, esse cara aqui, que é um múltiplo de identidade, o traço dele é o traço do morfismo original φ. Por um outro lado, o traço de lambda pela identidade de V é simplesmente lambda pela dimensão de V. Então, estou igualando esses dois, esse então tem que ser igual ao traço do φ de VW. Mas o φ de VW era um morfismo muito simples de ver qual é. Estou pegando dois vetores, se vocês botam eles numa base do espaço vetorial, então o traço desse cara é uma matriz n por n, com um 1 em alguma entrada e zeros em todas as outras. Então o traço dele ou é 0 ou é 1. Tá? Então tem
tem duas opções. Ou o V é um múltiplo de W, ou o V não é um múltiplo de W. Tá? Então, se V e W é um conjunto LI, em V, então eu posso pegar o V, o W, e estender para uma base de todo o espaço vetorial V, e claramente o traço de φ VW é igual a zero. Agora, se o V e o W não é um conjunto LI, significa que o W é simplesmente um múltiplo de V. Então aí tem uma entrada diagonal, que é o V. Então naquele caso, o traço do φ não é zero, é 1. Para aquela base. Então, se o V e o W não são LI, então naquele caso eu posso escolher que o W seja um múltiplo de V. Vou pegar que o W seja igual a V. Nesse caso, o traço daquele morfismo claramente é 1. Tá? Um outro caso. Esse é um caso. E o outro caso é que o W seja igual a gama por V, com gama diferente que zero no corpo. Então o traço de φ V gama V é igual a G. Ok. Isso dá imediatamente que o que é o lambda. Então, na situação que V seja igual a W, o que eu sei é o seguinte: sim, tenho duas situações. Então agora vamos escrever diretamente qual é o morfismo, tá? Que o morfismo está escrito, valuado já em V', é isso aqui. Esse é a soma de todos esses caras já valuado em V'. Tá? Mas então temos a seguinte condição, temos que o traço de φ VW, se V e W são LIs, isso implica que 1 sobre G da soma da G agindo em φ VW é igual a zero, porque um múltiplo de identidade que é zero, e caso contrário, se V é igual a W, vou esquecer do gama, tá, vamos escrever assim, se W é igual a gama por V, que é o único caso que não são LI, então 1 sobre G pela soma de G de φ VW agindo em V' é simplesmente igual a lambda, que lambda se escreve como o traço de φW dividido pela dimensão de V. Então tenho 1 sobre a dimensão de V por lambda, desculpa, pelo traço de φ, e o traço de φ é esse gama, por V'. E se V não for isomorfo a W, para qualquer VW, a gente já sabe que aquela soma, esse é o que está recordado aí, soma de G de φ VW, valuado em V',
é igual a zero. Isso vale para qualquer. Tá? Ok. Vamos ver o que isso dá. Ok, vamos guardar esses dois. Então, gostaria de aplicar esse teorema. Em que condições? Isso aqui tem que luce como duas coisas são perpendiculares ou tem uma base ortonormal, botando aqui gama, que seja a dimensão de V, por exemplo. Ok, mas então, talvez seja interessante olhar as seguintes funções, dado uma representação, construir funções no grupo. Então, dado uma representação V, um G módulo, escolha numa base, notem que a gente pode escolher uma base ortonormal, porque a gente pode assumir que temos um produto interno para a ação de G. E temos, para cada G em G, temos o ρ de G, que é o elemento de GL de V, e temos o ρ de G e J, que é um elemento do corpo. Esse ρ de G e J, vocês podem ver como é a função que leva, que é o produto interno com o ρ de G, valuado em VJ, interno com VI. Me reservo o direito de que uma transposta esteja errada aí. Não vou nem pensar se eu devia botar JI ou IJ aqui. Talvez a gente vai corrigir daqui a pouco. Ok. Mas então isso me dá funções de G para o corpo K. E eu gostaria então de entender, de algum jeito essas funções são o oposto a essa situação aqui, a essa função aqui. Então agora eu gostaria de pegar o produto interno de duas dessas funções. Tá? Então lembrem que no espaço de funções em G, a gente tem um produto que é φ, talvez seja ruim. Tá, vou chamar. Então, lembra que se tínhamos uma F G é ruim. Se tínhamos uma φ e uma ψ, que eram funções de G para cá, a gente tinha definido φ, ψ, acho que a minha notação foi assim, era a suma acho que essa foi a definição que eu dei na última aula. Então a pergunta é, vamos calcular esse produto para essas funções. Então, vamos pegar ρ de G e J, produto interno com ρ de G, KL.
Então isso deve ser, né? É essa função com essa outra função. Tá? Então isso é 1 sobre g, a soma de g em g, ρ de g e j, ρ de g, KL conjugado. Alguém me dá que o que é isso deve ser? Que o que é essa suma? Tá? Para I, J e KL fixo. Então, qual é a interpretação geométrica de que o que é aquele produto interno? E como que eu relaciono isso com esse teorema aqui? O meu claim é que isso, se a representação V é irredutível, e o I, o J e o K e L são diferentes, isso aqui vai ser zero. Então a pergunta é por quê? Então quero ver que as entradas matriciais de representações irredutíveis são ortogonais. Mas então por quê? Quero ver se isso aqui é igual a zero ou não. Alguém pode me dar um argumento? O que eu faria? Ou faço a soma completa, faço a conta brutal. Yeah, that's right. So, o meu claim é que isso vai ser desse jeito se V é irredutível. Caso contrário, a gente não pode calcular nada, porque não posso utilizar aquele tipo de argumentos, aquele teorema. Então, o que eu posso fazer? Sorry? Yeah, so the first line is orthonormal. That's right. So I'm using this. I mean, that is autonomous. That's right. So, but I'm asking why, or how to prove that without doing a huge computation. If you have a way with a computation, that's fine too. But You can calculate that. how? You write it as matrix, then take the VW as the basic EIJ and Correct. So that looks more or less like what I want, right? So, então, no caso anterior, o que eu chamei Φ I J, que é o Φ VI VJ, agora virou é igual a essa ρ dot IJ, por definição. Φ era um endomorfismo de V, é só que esse igual aqui é entre aspas, porque desse lado eu tenho um endomorfismo e desse lado aqui eu tenho uma função. Mas esse endomorfismo aqui só tem uma entrada que não é zero. Esse endomorfismo φIJ é uma, posso pensar ele como uma matriz n por n com uma entrada única
na fila I, I, J, e tudo o resto zero. E esse aqui é só a componente IJ da Rho. Mas essencialmente são a mesma coisa. Tá? Então, como que eu faço aquela igualdade, uma igualdade real? Ou seja, como que eu vejo uma relação entre o Rho IJ e o Φ IJ? No Φ não tem nenhum G. Então, o que eu posso fazer é simplesmente notar que... bom, deixa eu ver se é para vocês. Ok, temos escrito explicitamente, lembrem que o que era o φ, ou seja, lembrem que o φ IJ, tá? G desse cara, valuado em VK, provavelmente o IJKL seja diferente aqui. Esse aqui, por definição, que eu quero? Isso é, de novo, é o VK em VI por VJ. Essa era a definição. Logo, a soma 1 sobre G de φ IJ com IJ fixo, e agora G em G, esse aqui é o endomorfismo que, evaluado em VK, é igual a VK, VI por V. Aqui estava errado, aqui tinha um G inverso, né? Aqui eu tinha um G de VJ. Então, isso aqui vira G inverso de VI. Acho que é GG. Era GG, correto, obrigado. Porque era um G inverso de VJ, obrigado. Sim, senão ia dar tudo errado. Por G de VJ. E aqui eu tenho uma soma sobre G. Então o último que eu posso fazer é o seguinte, é pegar esse endomorfismo, a soma dos G de φ IJ com G em G, valuar esse endomorfismo em VK, esse é um vetor de V, e logo eu tomo o produto interno desse cara com VL. Então, esse cara aqui é 1 sobre G. E agora eu tenho um problema de que se meu produto interno, eu não quero que vamos avaliar em VL do outro lado. Vamos tomar o produto interno com VL desse lado. Eu não quero tirar complexos conjugados da segunda. Então, isso é 1 sobre G, a soma de G em G, de VK, G de VI, por G de VJ, VL. Agora,
esse aqui, de que jeito eu defini? Tá, eu defini desse jeito assim. Tá? Então, isso aqui agora virou sendo 1 sobre G, a soma de G em G, de VK, G de VI, e claramente eu confundi e J com K, vamos fazer alguma transposição em seguida, mas agora vira VL, G de VJ, complexo conjugado. Isso aqui é, por definição, 1 sobre G, a soma do ρ K I de G pelo ρ L J de G, complexo conjugado. Agora, esse aqui era o que estamos calculando é esse morfismo valuado em VK e logo o produto interno com VL. E esse morfismo aqui é um endomorfismo que é zero se o V e o W são LI. Então, com certeza é zero se o V e o W são LI. Ou seja, que esse cara aqui é zero. Esse aqui é zero sim. V e W são LI. Quais são os V e W? VI e VJ. Então, se I é diferente que J. Isso é numa base. Então, o único jeito dos dois serem diferentes, serem não LI, é que se I seja diferente que J. Então, eu preciso que o VI e o VJ sejam iguais para que esse cara seja diferente que zero. Mais ainda, uma vez que eles são iguais, então se I é igual a J, esse endomorfismo é um múltiplo de identidade. Então, como é um múltiplo de identidade, nunca pode. Esse aqui vai ser um múltiplo de VK. E esse aqui é o VL. Então, o produto interno é zero se o K e o L são diferentes. Então, se I igual a J, ou K é diferente que L. Então, preciso que o I seja J, que esse I seja J e que esse K seja L. Caso contrário, esse suma é zero. E no caso que I seja J e o K seja L, a gente sabe exatamente qual é. Porque se o I é J e o K é L, então aqui gama é 1. Eu tomei os dois caras sendo VK igual VL. Tá? Então, esse endomorfismo é simplesmente 1 dividido a dimensão de V. Então, no outro caso, vamos escrever aqui como teorema. Então, teorema. Se já vê uma representação irredutível, sobre um corpo K algebricamente fechado e de característica zero, porque estou dividindo por G, tá? Ou pelo menos que G inverso pertença ao corpo. Então, defino seja VI uma base ortonormal. E defino, então, os elementos matriciais que eu estou definindo como V I. Não importa se é chamado IJ ou JI, mas temos que ser consistentes com a notação, pelo menos. Defino esse cara como ρ de G e J. Então, o produto interno entre a ρ KI e a ρ LJ é igual a 0 se
I não é J ou K não é L, e é igual, bom, tá, no último caso, é 1 dividido a dimensão de V, por identidade, e o produto desses dois caras é igual. Então, é igual a 1. Então, fica sendo 1 dividido a dimensão de V, sim, I é igual a J e K é igual a L. Então, vamos ver se a gente fez algum erro de normalização, mas eu acho que está dando... aparentemente não temos nenhum erro de normalização. A única questão pode ser um pouco complicada aqui era nessa constante. Mas eu acho que está dando certo. Mas, por um outro lado... Ok. Então, eu nunca lembro esse tipo de coisa, então vamos supor que está correto. Acho que tudo deu certinho, fomos muito devagar. Caso contrário, vamos ter que calcular tudo de novo. Então, antes de continuar com isso, vamos fazer rápido o argumento nesse caso, que o V seja igual a W, para corroborar esse argumento. Esse aqui, com certeza, foi a soma, tem que ser um múltiplo da identidade. Cada um deles tem o traço. A gente calculou esse gama utilizando o traço do φ. Naquele caso, é 1. Então, essa aqui é uma soma de G vezes 1 dividido G. O traço desse cara tem que ser 1. Por um outro lado, tem que ser um múltiplo da identidade. Tá? E o traço de... aquele múltiplo da identidade era o gama. Tá? E o traço desse cara é gama pela dimensão de V. Então, acho que está correto. Tá? Então, acho que fizemos tudo correto. Então, agora vamos utilizar esse teorema para calcular o produto de caracteres, que é o que a gente estava interessado. Então, o caractere de uma representação V é igual, por definição, agora que eu já tenho a base ortonormal, é simplesmente a soma dos ρ e I até a dimensão de V. Então, pelo teorema que temos aí, simplesmente o produto interno do caractere de V com o caractere de V é a soma de I e J do ρ e I, ρ, J, J. Agora, quando I é diferente que J, esse produto é zero. E quando I é igual a J, então, tá, os dois são iguais. Então, quando I é igual a J, essa soma quando I igual a 1 até a dimensão de V, de ρ e I com ρ e I. E esse cara aqui é 1 sobre a dimensão de V. E aqui eu tenho dimensão de V vezes. Então esse cara é 1. Que legal. É o que eu queria. Tá? Então, pelo menos a norma do caractere é 1 com aquele produto interno. Os caracteres são vetores de norma 1 com o produto interno em funções natural, dado aqui. Isso é legal. A normalização era correta. Dividir pela ação do grupo é o único que a gente precisou para que os caracteres tenham norma 1, independente de qual seja a dimensão do espaço vetorial V. Tá? Então, o que está faltando agora? A gente queria ver como comparar o caractere de uma representação com o caractere de uma outra representação. Então, gostaria de ter um resultado desse tipo quando as funções que eu utilize sejam matrizes, sejam funções vindo de representações diferentes.
Aqui, nesse caso, eu estou pegando o produto interno de funções. Era completamente irrelevante que eu utilizei uma representação ρ e desse outro lado a mesma representação ρ. Então, vamos agregar naquele teorema. Que vai ser a continuação daí. Então, sejam V e W representações irredutíveis de G. Então, o caractere de V interno com o caractere de W é igual a 1 se V é isomorfo a W, 0 se V não é isomorfo a W. Então a gente já provou essa parte. Quero pegar duas representações que não são isomorfas, quero ver que o produto interno dos caracteres é 0. Tá? Então, de novo, isso vai sair simplesmente de pegar o produto interno de, vamos chamar, ρ, que seja o morfismo de G em GL de V, e vamos fazer tal, o morfismo de G em GL de W. Então, aquele caractere de V com o caractere de W é a soma de I igual 1 até a dimensão de V da soma de J igual 1 até a dimensão de W do produto interno entre a ρ e I e a tal JJ. Então, agora eu devo calcular esse produto interno para duas funções que vêm de diferentes representações. Mas então, não vamos fazer tudo de novo, porque é simples. Que é o que eu devia fazer? Por que eu vou provar que esse produto aí é 0? Just change VK to WK. Ok, that's a good idea. Então, se eu vamos fazer isso aqui. Nesse quadro, o que eu vou olhar vai ser um morfismo, tá? Que vai de V para W, que é aquele φ e J. Eu vou trocar J no lugar de K, mas yeah, esse φ e J agora vai ser um morfismo de V para W. Então esse VJ vou trocar por um WJ. Tá? A avaliação em K, por definição, continua sendo exatamente a mesma coisa. E a soma, então, dos G desses caras, então, de novo, o VJ aqui é WJ. Então, agora, o produto interno desses caras, agora não faz sentido. Esse cara aqui é um vetor de W. Não posso pegar um produto com WL, com VL. Devo pegar um produto com WL. Então, aqui S virou WJ e S virou WL. Então, S aqui virou WL e S virou WJ. E esse produto aqui virou, já não é mais LJ de G, não é mais o ρ, porque estou utilizando a representação tal. E, de fato, esse aqui é o produto interno entre a ρ, K, I e a tal LJ. Mas isso aqui é 0, porque esse morfismo é 0. Porque se as duas representações não são iguais, esse morfismo era invariante. Era o teorema que tínhamos. Tá? Então, esse teorema aqui segue de que cada um desses dois são 0. Sim, V não é isomorfo a W. E, na realidade, esse teorema é mais forte ainda, porque é o que temos aqui. Então, vamos escrever a generalização que acabamos de provar. Então, o teorema, que esse que implica esses dois, é se V e W são irredutíveis,
vamos dar, essa é a representação ρ, essa é a representação tal. Então, o ρ, KI com o tal LJ é igual a 1 dividido a dimensão de V, se V é igual a W, é isomorfo a W, I é igual a J, K é igual a L, 0 otherwise. Tá? Esse teorema claramente implica esses dois. Ok, então com a nossa definição de produto de funções, a gente provou que os caracteres de representações são ortonormais. Então, em particular, dentro das funções de classe, então lembrem que temos o espaço. Eu não lembro se eu utilizei para as funções K de G ou O de G, mas temos o espaço O de G, que são funções em G, funções de K de G para K. Dentro desse cara, temos as funções de classe, que eu vou chamar de C de G, que são as funções φ de G, de H, G, H inverso igual a φ de G. Tá? São as funções de classe. E dentro desse cara, temos o espaço H, que tem como base ortonormal os caracteres de representações irredutíveis. São os caracteres de representações irredutíveis. Os caracteres são invariantes por conjugação. Eles geram algum espaço, tem que ser um subespaço desse espaço aqui. Como corolário, existem finitas representações irredutíveis de G, salvo except isomorfismo. Por quê? Porque esse espaço vetorial é um espaço vetorial de dimensão finita. E eu tenho vetores LI, porque são ortogonais em um espaço com produto interno. No máximo, eu posso ter a dimensão daquele espaço. Mais ainda, a dimensão desse espaço a gente conhece. Bem, existem no máximo, o número de classes de conjugação de G. Normalmente se escreve tipo G dividido por G, onde a ação é por conjugação. Está claro, porque a dimensão desse espaço é, bom, tá, se uma função que é constante em classes de conjugação, então tem uma base, que são as funções características das classes de conjugação. Que esse é um resultado que já é importante. Se eu te dou um grupo finito, eu defini de jeito abstrato qual que é uma representação irredutível, a gente sabe que temos no máximo quantas classes de conjugação no grupo temos. Ok. Então agora, imaginem que vocês têm uma função que seja de classe e que não esteja nesse espaço H. Então seja φ
uma função de classe e que não esteja em H. Então, em particular, talvez, antes de fazer isso assim, seja C menos H não vazio. O que a gente viu é que esse aqui é um subespaço vetorial desse aqui, tá? E esse é um espaço com produto interno. A restrição desse produto interno para esse espaço é um produto interno. A restrição para esse cara era um produto interno. Então, se esses caras não são iguais, então existe uma φ que esteja em H pair dentro de C de G. Ou seja, existe uma φ, então que φ caractere de V é igual a 0 para toda V irredutível. E meu claim é que essa φ então tem que ser 0. Então, se eu tenho uma função que é invariante por conjugação e o produto com o caractere de representações irredutíveis é 0 para toda representação irredutível, então meu claim é que aquela representação, aquela função φ é 0. Então alguém chuta como que eu posso tentar de provar esse teorema? Isso aqui está dizendo uma coisa forte, está dizendo que esses dois espaços são iguais. Toda função de classe se escreve como combinação linear de caracteres. Então, em particular, isso aqui está dizendo que é 1 sobre G da soma de φ de G por o caractere de V de G complexo conjugado para G em G é igual a 0. Que isso é a mesma coisa que 1 sobre G da soma sobre G em G do φ de G pelo caractere de G inverso. Isso vale para toda a representação irredutível. Então agora, por que a φ então deve ser 0? Então, talvez antes de deixar isso, vamos fazer uma coisa interessante, que é a seguinte. A φ é uma função em G. Esqueçam que é de classe. É uma função em G. Então, talvez seja interessante olhar como é que esse cara é uma representação de G. Porque uma vez que a gente já sabe que os caracteres das irredutíveis são ortonormais e que toda representação irredutível se escreve como soma, toda representação se escreve como soma de irredutíveis, então é fácil calcular somas. Tá? Então vamos fazer primeiro esse tipo de teoremas e vamos analisar esse teorema em funções de G. Então a primeira observação é a seguinte. Não vou escrever como teorema, vou fazer como observação. Seja W uma representação de G. Não necessariamente irredutível. Então, o que a gente já provou é que essa W se escreve como soma direta WI
elevado ni vezes tem a dimensão de H, que esses são o número de representações irredutíveis. Tá? Onde Wi... bom, tá. Mas eu estava utilizando VI, então... VI... Onde VI são representações irredutíveis. Salvo isomorfismo. Então, Ni é igual a o caractere de W, caractere de VI. Isso é simplesmente porque o caractere de W é igual a soma dos caracteres de VI a la NI. De I igual 1 até a dimensão de H. Por um outro lado, qual é o caractere de uma soma direta de representações? Isso é igual à soma de NI vezes o caractere da VI. Então agora o produto interno desse cara com o caractere da VI é da VJ é igual à soma direta de NI, caractere de VI, caractere de VJ, e esses são ortogonais, então isso aqui é igual a NJ. Tá? Então essa é a observação. Se vocês têm uma representação de G, a descomposição em irredutíveis é única e os fatores vocês podem calcular pegando o produto interno dos caracteres com cada um dos caracteres das irredutíveis. Essa é a primeira observação. Em particular, conhecer o caractere de uma representação diz explicitamente como se descompõem todas as irredutíveis, e para conhecer as irredutíveis a gente tem que conhecer os caracteres delas. Então agora vamos olhar a uma representação em particular que o caractere é fácil de entender. Então, se G age num conjunto finito, tá? S é um conjunto finito. E eu tenho uma ação. Então, vou construir uma representação associada ao S, que é a soma direta, tá? Que vão ser funções de S em K. Aí o G age. Então, para que a ação não envolva G inversos, não, tá, de todo jeito. Aí o G age na esquerda, age com, se vocês me darem uma função φ, que vai de S em K, o G agindo em φ é igual a φ de G inverso agindo em S. Lembra que se eu tenho uma ação na direita, é mais fácil, porque aí eu só preciso botar o G. Tá? Mas isso é uma representação. Então agora a pergunta é qual é o caractere dessa representação? Qual é o caractere da representação VS? Então esse cara, valuado em G, é igual a quê? Tá, eu devo pegar o traço, por definição, esse aqui é o traço. É o traço em VS da ação do elemento G. E agora é fácil ver qual é o traço. O espaço VS tem uma base óbvia, que são as funções características dos pontos de S. Tá? VS é a soma direta do corpo K por
a função, normalmente características, o pessoal utiliza chi, melhor não utilizar chi. Eu vou utilizar a função característica ES, com S em S, onde ES é a função que em t é igual a 1 se t é igual a S, 0 se t não é S. Isso é uma base desse espaço. Tá? Então, o traço que eu quero, eu preciso contar quantos desses caras são invariantes. Mas que eu quero G valuado em ES, valuado em T, por definição, isso é o ES valuado em G inverso de T. Isso aqui é igual, por definição, a 1 se G inverso de T, vamos escrever assim, se T é igual a GS e 0 se T não é GS. Então, o traço de G está contando quantos vetores são invariantes por G. Desculpa, yeah? Sorry? When G is identity. Por exemplo, quando G é a identidade, o caractere da VS da identidade, de 1 de G, é igual a tudo vetor, é a dimensão de VS. Mas notem que isso sempre é válido para qualquer representação de G. Para qualquer representação de G, o caractere valuado na identidade é igual à dimensão, porque a identidade age pela identidade. Tá? Mas o que a gente calculou é uma coisa muito mais forte. A gente calculou que o caractere em VS de G é igual ao número de elementos que são S em S, tal que G de S é igual a S. Tá? Isso que calculamos, porque temos uma base e esse traço, tá, conta os elementos diagonais dessa matriz, e os elementos diagonais só acontecem quando o G fixa o elemento S. Mas, tá? Então esse dá um caractere. Então, para representações que vêm por ações de grupos em conjuntos, a gente tem explicitamente qual é o caractere dessa representação. Simplesmente contando quantos elementos são fixos pelo G. Claramente isso é invariante pela classe de conjugação de G, um caractere de uma representação. Agora, se a ação é transitiva, se a ação de G em S é transitiva, tá? Então, e eu pego um S, quantos elementos são fixos pelo G? Eu pego um G e agora pergunto quantos são fixos. Mas lembrem, por enquanto a gente não vai precisar disso, mas lembrem do isomorfismo, que é ds ser isomorfo a G dividido o estabilizador de algum ponto. Tá? Então, o estabilizador é o número de elementos. O número de elementos no estabilizador são os números de elementos G que fixam o S. Ok. Então, num caso particular, tá, que G age em G, eu vou pegar duas ações diferentes, uma por conjugação e outra por multiplicação à esquerda. Então, a gente vai utilizar agora S sendo o grupo G e a ação de G em G por multiplicação à esquerda. Porque essa é uma ação bonita, essa é uma representação. O de G, por definição, é o VS. Eram funções de G em K.
Tá? E agora, que é o caractere de O de G, valuado em G, pela conta que acabamos de fazer, é quais são os elementos de G que são fixos por multiplicação esquerda. Tá? Mas então, multiplicação esquerda é um automorfismo de G em G. Tá? Se G não for a identidade, esse automorfismo é uma objeção que não deixa fixo nada. Se G é a identidade, ele deixa fixo tudo. Tá? Está claro que se G não é a identidade, então G por S não é igual a S. Então, esse aqui é 1 se G é igual à identidade e é 0 se G não é a identidade. Ok? Ok. Então agora a minha pergunta vai de novo para essa S geral. Aí seria a cardinalidade do conjunto, né? Oh, desculpa, obrigado. Obrigado. Aqui é a cardinalidade de G, que é o elemento S. Então, minha pergunta agora é, de novo, isso. Aqui. Que tem de especial essa O de G, ou essa ação, para que eu tenha essa situação? De novo, uma ação de G em S, por definição, era um mapa de G para automorfismos de S. Então, G agindo em S é um automorfismo. Então, o que pode acontecer? Posso ter automorfismos que fixem elementos de S que não seja tudo S? Aqui o que está acontecendo é que esse automorfismo G fixa tudo o conjunto S ou não fixa nada. Tá? Então agora, para um conjunto geral, o que pode acontecer? Pode acontecer que eu fixe alguns S e não outros? Ups. Vamos, gente, que estou ficando sem tempo. Estou indo muito devagar. Acho que sim. Como que é? Acho que sim. Por quê? Ou seja, qual é a... Por exemplo, nas permutações. Se você olha para o conjunto de permutações agindo em N elementos, agindo em N elementos, Tem permutações que não. tem permutações que fixam alguns elementos. De fato, sim. Tem permutações que fixam alguns elementos e não todos. Olhem para o grupo de simetrias do cubo. Tem simetrias do cubo que fixam alguns vértices e movem os outros. Então, isso aqui era uma propriedade muito particular dessa representação, que era a multiplicação esquerda num grupo. Tá? Ok. Ok. Mas essa representação tem um caráter bem definido. É 1 para a identidade, bom, tá. É o múltiplo de G para a identidade e é 0, porque é a dimensão da representação para a identidade, 0 para qualquer outro elemento. Então, o que é legal é que a gente pode descrever explicitamente, rápido, como se descompõe essa representação em termos de irredutíveis. Porque a gente tem esse teorema aqui. E esse teorema é válido para grupos que não sejam finitos também, de certa forma. Então, esse cara aqui se descompõe como suma direta de VI a la NI igual 1 até a dimensão de H. Tá? E o NI, a gente já sabe
é igual ao produto interno entre o caractere da O de G e o caractere da VI. E esse cara aqui, por definição, é 1 sobre G da soma de G em G do caractere da O de G em G por o caractere da VI em G inverso. Por um outro lado, quando G é diferente da identidade, esse cara é zero. Então, isso aqui é 1 sobre G por G por o caractere da VI em G inverso, que é a identidade. E o caractere de qualquer representação na identidade é a dimensão de VI. Então, o que estamos vendo é que O de G se escreve como a soma direta de VI, soma direta dimensão de VI vezes. Agora, a dimensão de VI é igual à dimensão de VI dual. Aqui a representação é o G age no VI. E esse cara é só um espaço de multiplicidade. Onde agora a ação não é em endomorfismos calineares por conjugação, é só por multiplicação no segundo vetor. Tá? A ação de G aqui não é a usual de conjugação, porque esse aqui é um espaço de multiplicidade só. Então, muito legal, o espaço de funções em G, tá? É a soma direta do espaço de endomorfismos das representações, de todas as representações irredutíveis. A gente sabe que temos um conjunto finito dessas representações irredutíveis. E a base desse cara, que é o que são? Quais são as bases desse espaço vetorial como espaço vetorial? Simplesmente são as entradas matriciais desses endomorfismos. Então, o que estou dizendo é que toda função de G, toda função em G, toda função em G aparece como entrada matricial em alguma representação irredutível. Que isso é muito legal. Na realidade, são funções chamadas especiais. Para grupos finitos, é essencialmente trivial, a gente não tem funções muito interessantes. Para grupos que não sejam finitos, para grupos compactos, todas as funções interessantes que vocês conhecem aparecem como entrada matricial de alguma representação interessante de algum grupo. Funções de Bessel, funções esféricas, qualquer função que seja interessante, que tenha um nome, aparece como uma entrada matricial de algum grupo interessante. Ok. Mas então agora a pergunta é o que acontece quando minha função é uma função de classe? Eu gostaria de tentar utilizar isso e tentar provar o teorema original que eu queria provar, que é, dado uma função que é invariante por conjugação, ela é combinação dos caracteres de G, de representações irredutíveis. Essa aqui, por certo, essa aqui é chamada a representação regular de G.
E a gente viu que a representação regular de G é a soma direta de representações por matrizes nas representações irredutíveis. Agora, quem me dá? Tem 5 minutos para provar o último teorema, que é o teorema importante de teoria de caracteres, que é toda função de classe e combinação de caracteres. Sorry? CG Yeah. sub-representation in OG. Okay, so let's try to see that, right? So, então, o claim aí é que se eu pego uma função de classe, tá? E eu olho para G de φ agindo em H, com essa com a definição das minhas ações, tá? A minha definição da representação regular era que isso aqui é simplesmente φ de G inverso em H. Tá? Essa é a minha definição da ação. Então agora a pergunta é, será que esse cara está em C de G ou não? Então para isso eu devo ver se G de φ agindo em L, H, L inverso, isso aqui é igual a φ agindo em G inverso de L, H, L inverso. E a pergunta é, será que é igual a isso aqui? E não parece. Tá? Isso não parece ser certo. Então, acho que do jeito que eu defini aquela representação lá, a regular, esse cara aqui não parece ser invariante. Porque eu peguei uma função de classe, tá? A φ satisfaz que φ de L, H, L inverso, ela é igual a φ de H. Então, será que essas duas últimas são iguais? Certamente, se eu boto aqui uma G, esse é o inverso, aqui uma G, esse é o inverso desse. Então, aí esse seria igual a φ de H. Mas esse aí não parece ser muito igual. Então, vamos, gente, tem 3 minutos para provar. Está faltando uma ideia. Porque a ideia não é inteiramente trivial. I think you just take that inverse, multiply the inverse of right, multiply to left. I'm sorry, this. You just prove that phi G inverse R H R inverse multiply H inverse G equals to, because that condition is just phi R H R inverse H inverse equals to 5L, H, L inverse equal. no. No, you're not going to get anywhere with this idea. We need a new idea. Então, estou perguntando qual é a nova ideia. Temos 2 minutos. Que a gente precisa. Então, uma coisa que a gente pode tentar olhar, agora sim não vai dar o tempo, eu falei que eu ia olhar um conjunto com uma ação de G. Então, a gente chegou na representação regular e a gente decompôs essa representação em termos de irredutíveis com a ação de G agindo em G por multiplicação à esquerda. Mas o grupo G age em G também por conjugação.
Então, eu posso olhar o grupo G agindo em G por conjugação. Por conjugação. E agora vou ter uma representação em funções de G. Tá? Eu não vou chamar O de G, porque eu já chamei aquela O de G a mesma coisa, mas eu posso olhar as funções de G. Vamos chamar F, G, A. O espaço de funções em G. Mas esse aqui agora é uma nova representação por conjugação. Tá? Então, G agindo em φ é uma nova função que, evaluada em H, é igual a φ de GH, G inverso. Essa é uma nova representação de G no espaço de funções. E agora, o caractere dessa representação, evaluado em G, é igual ao número, que isso provamos desse jeito, é igual ao número de elementos de G que são invariantes por conjugação. Tá? Okay. Por esse G. É o número de elementos H em G, tal que GH, G inverso, é igual a H. Esse caractere é bem diferente do que o anterior. Agora sim a gente pode ter, por exemplo, se o grupo for abeliano, tá? Se o grupo for abeliano, então essa aqui é, para tudo G, é o número de elementos de G. Tá? Mas nessa representação, que são as funções de classe? As funções de classe são tais que, nessa representação, o C de G, agora sim é uma subrepresentação e é igual à representação F, tá? Invariantes por G. Porque são aquelas tais que G de φ é igual a φ. Então essa sim é uma subrepresentação. E são as invariantes nesse cara. Então, tá, estamos passados, vou deixar para vocês na próxima, senão eu vou finalizar. Mas com isso já dá simplesmente para ver o caso anterior. Tá? Porque nesse caso, essa é uma representação trivial. O caractere da representação trivial é simples de ver. É, na identidade, ele age com a dimensão e qualquer outro cara, como age com 1, age pela dimensão. Então, o caractere dessa representação, como é trivial, é simplesmente todo elemento age com a dimensão desse espaço. Ok.